Olá, eu sou a Mirelle, sou diretora executiva aqui da Vesper Energia Solar e hoje a gente tem um convidado especial, o Rodrigo. Ele é professor aqui do IFET, em Juiz de Fora. Então queria agradecer a presença, Rodrigo, no nosso bate-papo aqui e comentar sobre um pouquinho da sua motivação, como é que é o seu trabalho lá no IFET hoje. Primeiramente, obrigado pelo convite, Mirelle. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre energia fotovoltaica, sobre os sistemas elétricos que estão relacionados. Obrigado a quem está nos assistindo também. Bom, basicamente, a gente lá no Instituto Federal, a gente já vem desenvolvendo trabalhos com energia fotovoltaica e energias renováveis de um modo geral já há um bom tempo, né? Eu entrei lá no Instituto em 2010 e em 2015 eu terminei meu doutorado, então desde aproximadamente 2013 ali a gente já vem trabalhando com algumas pesquisas, né, na área de fotovoltaica, de renováveis, e também, né, nos próprios cursos a gente sempre trabalha com as disciplinas de renováveis, né, para a engenharia mecatrônica que a gente tinha e agora na engenharia elétrica e nos cursos técnicos também. Então, lá no Instituto agora a gente tem uma usina fotovoltaica, são 11 unidades de 18,6 kWp, então a gente tem quase 200 kWp de potência instalada e ela já está funcionando plenamente com 100% da capacidade já há pouco mais de 6 meses. Quer energia limpa, quer se libertar, quase não tem vontade, luz para pagar. Vesper Energia Solar. Vesper Energia que liberta. vespersolar.com. E acho que um ponto que a primeira coisa que a gente pensa, que a gente fala no fotovoltaico, é que existe uma diferença ali de corrente, né? Que é corrente alternada e corrente contínua. E isso, sim, já vem de décadas, questão de estudo, de onde surgiu, por que usa um, por que é outro, por que uma geração é de uma forma. Acho que isso muitas pessoas têm curiosidade, tem muito material sobre isso. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto. Né? Essa questão é muito interessante, é uma dúvida que muita gente tem. E, na verdade, a origem, né, do sistema elétrico remonta lá ao final do século XIX, início do século XX, com a chamada Guerra das Correntes, né? Thomas Edison defendendo um modelo de corrente contínua, que é aquela energia em que você tem fluxo de corrente apenas em um sentido, e o Nikola Tesla defendendo um modelo de corrente alternada, né? Os primeiros sistemas elétricos, eles foram em corrente contínua, tá? Eram sistemas de pequena dimensão. Então você tinha uma estação de trem, uma pequena indústria, e aí a corrente contínua nesses sistemas ela atendia ao seu propósito, né, que era fazer, naquela época, basicamente, tração mecânica e iluminação, né, usando as lâmpadas incandescentes na época, também, né, inventadas pelo Edison. Mas o problema da corrente contínua naquela época era fazer a transmissão a longas distâncias, porque a gente não tinha níveis de tensão elevados, e aí quando você tentava fazer essa transmissão em longas distâncias, você tinha perdas muito grandes, né? A potência, para quem não sabe, é a tensão, né, em volts vezes a corrente em amperes. Então, se você tem uma baixa tensão e você precisa de uma alta potência, você precisa de uma alta corrente, né, para fazer essa compensação. E a corrente, ao longo da linha de transmissão, ela vai provocar perdas porque você tem uma pequena resistência ali no condutor, né? Então essas perdas, elas atingiam valores muito elevados, e aí quando você tinha, por exemplo, 100 volts na entrada do sistema, lá na saída você tinha 40, 30 volts, então assim, a eficiência é muito ruim. E o Tesla, com o advento do transformador, ele conseguia elevar essa tensão, né, de 100 volts para valores muito mais elevados, e reduzindo a corrente. Então, com a corrente mais baixa, as perdas são menores e aí você conseguia fazer essa transmissão a longas distâncias. E é até interessante, né, quando a gente fala da questão da tensão, uma dúvida que muita gente tem minha casa é 110, entre aspas, que é o 127, e por que seria interessante botar um chuveiro 220?
né, que é o bifásico, ou se você mora em Brasília ou no Nordeste, o 220 é o monofásico, né? Justamente porque, como você tem uma tensão maior, a corrente é menor e aí você pode usar a bitola de condutor menor. Então, o custo da sua obra, no final das contas, ele vai ficar menor, né? Você vai usar um condutor ali que tem uma bitola menor. Ao invés de usar um de 6, vai usar um de 4. Ao invés de usar um de 10, vai usar um de 6. Não tem nada a ver com o chuveiro é mais econômico, né? Tem a ver com o fato de que você vai usar menos cobre, menos alumínio ali quando você tem uma tensão maior. Então o CC, ele, né, naquela época, ele deixou de ser interessante, o CA ele dominou, né? Hoje em dia a gente precisa usar o CC em diversas aplicações, né? Tudo que se tem eletrônico é corrente contínua, tudo que tem bateria é corrente contínua. E o fotovoltaico gera energia em corrente contínua, né? Então o sistema elétrico no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em qualquer lugar é corrente alternada porque a gente tem as transmissões e a gente precisa fazer elevação de tensão usando transformador. É possível de se fazer isso usando CC? Sim, né? Existem linhas de transmissão de corrente contínua, mas essas linhas, né, a gente ainda não tem uma cultura de utilização e elas vão ser eficientes quando você tem um nível de tensão muito alto e distâncias muito longas. Né? No Brasil a gente tem do Paraguai até o interior de São Paulo uma linha de HVDC, mas 99,9% ou até mais dos sistemas de distribuição, de transmissão de energia são em corrente alternada. Mas a eletrônica é em CC e a geração e armazenamento é em CC. Então, será que se eu preciso apenas alimentar um sistema em CC, seria interessante eu converter do fotovoltaico, que é CC, para CA, para transmitir e depois converter de novo para CC? Será que não seria mais interessante usar fotovoltaico em CC, dispensa a necessidade do inversor, faz ali de CC para CC no nível necessário e você faz o uso? Que é o que acontece, por exemplo, com os postos de iluminação da rodovia que a gente tem aqui próximo de Juiz de Fora, na 040, a gente tem esse tipo de alimentação, né? 2 ou 3 módulos fotovoltaicos, um sistema de bateria e a iluminação. Sistemas de radar em rodovia também, né? Você tem ali um sistema totalmente em CC. Que é isolado, né? Sim, ele é um Só sistema comentando isolado. também, né, que essas utilizações, né, até para ficar um pouco mais claro, o que a gente tem? A maioria do nosso dia a dia, a não ser esses casos, né, os equipamentos normalmente que são próximos da gente em casa são em corrente alternada, Sim. né? Então, por isso que você tem que ter um inversor para converter para você usar ali na sua casa, né? Uma televisão, um ar-condicionado, uma iluminação, hoje em dia a maioria, né, em corrente alternada, mas a gente tem muita aplicação em corrente contínua, né? É o que eu disse, né, 99% dos sistemas ainda são em corrente alternada. Então tem a necessidade de ter um inversor, né? Não adianta a gente achar que vai ter um sistema fotovoltaico, se o meu celular é em CC, eu posso fazer ali um sistema CC. Não é tão simples assim. As aplicações são em corrente contínua, mas a alimentação é feita a partir de corrente alternada. E o fotovoltaico também é CC, mas ele precisa alimentar um sistema que está em corrente alternada, né? Então a gente precisa de ter, né, os inversores ali, chamados de inversores solar. A gente precisa de ter as fontes de alimentação do sistema, né, que vai carregar o telefone celular, porque eu preciso transformar de CA para CC. Então você tem esses sistemas em CC muito específicos, usando fotovoltaico, mas a grande maioria vai usar ainda o CA, porque é como a gente vive aí, né, nas nossas casas, nas nossas cidades. Pegando um gancho no seu estudo maior, né, das micro-redes, se você pudesse definir, né, para o pessoal que está assistindo também, o que seriam essas micro-redes que hoje em dia aqui no Brasil tem muitos estudos, mas assim, tem uma prática maior já fora do Brasil. Como que seria essa prática? Um exemplo também, né, que a gente pode pensar, né, de utilização? As micro-redes, a gente pode imaginar esses sistemas como um pequeno bairro, por exemplo, ou um shopping center, que vão ter as suas cargas, você vai ter a geração própria de energia, o sistema de controle, e isso pode estar conectado ou não na rede elétrica principal, na concessionária, né? Poderia ser até um instituto federal, poderia ser uma micro-rede, né? Você está conectado, tem um fotovoltaico ali, mas a gente ainda não consegue
trabalhar de maneira isolada, porque o nosso sistema lá não é híbrido, ele não tem os bancos de bateria, né? Mas se você tem um shopping center, por exemplo, com um sistema fotovoltaico usando um inversor híbrido, então você teria lá o banco de baterias e faria, né, esse gerenciamento local, mesmo sem energia da concessionária. Então as microredes basicamente são isso, são sistemas de energia, como a gente conhece, só que em escala menor, né? Em questão geográfica ali, no nível de um bairro, de um shopping maior, de um sistema, né, comercial ali, que vai ter uma quantidade de cargas, geração própria de energia e eventualmente esse sistema de armazenamento. Pegando um gancho nessa questão do híbrido e de armazenamento, tem se falado mais, né? Antigamente era muito na base do estudo, quando a gente vai falar para uma aplicação residencial, até mesmo comercial. E de uns tempos para cá, aqui no Brasil eu falo mais, né? Tem se falado mais e os clientes têm ficado também mais interessados. As pessoas querem ter isso na casa delas e tudo, um sistema híbrido, um armazenamento, mas a gente sabe que tem alguns entraves, né? O que você acha que seriam os principais entraves disso hoje? Eu acho, sinceramente, que para aplicações comerciais e residenciais, dependendo do que seja, o sistema híbrido ainda ele não está maduro o suficiente e considerando que a gente tem uma estabilidade de rede relativamente grande, né, especialmente nos grandes centros, eu acho que isso acaba elevando o custo e vai reduzir o payback. Então eu não sei se seria o foco para aplicação dos sistemas híbridos, sistemas residenciais, né, que você pode ficar ali algumas horas sem energia, alguns minutos. Então eu acho que o sistema híbrido ele vai se aplicar para, por exemplo, indústrias ou instalações elétricas que trabalham com contratos de demanda, né? Que aí você vai ter uma demanda próxima ali e durante o horário de ponta, que o custo é muito mais elevado, então você armazenaria essa energia durante os intervalos de tempo em que, né, o custo da energia é mais baixo e utilizaria essa energia ali próximo e durante o horário de ponta. E em situações em que você não pode de forma alguma ficar sem energia. Então um hospital, por exemplo, que vai ter um grupo motor gerador, você poderia substituir isso por um banco de baterias, e aí esse sistema híbrido é até mais rápido que o grupo motor gerador, porque você praticamente ali você não tem inércia nenhuma, né? A detecção ela ocorre e o banco de bateria já está injetando, é um no-break, só que em tamanho. Então hoje foi a nossa conversa sobre as diferenças de corrente contínua, corrente alternada, o que seria uma microrrede, quais seriam os entraves, os desafios que a gente fala sobre sistemas de armazenamento, sistemas híbridos. Então, novamente, queria agradecer aqui o professor Rodrigo por participar aqui desse bate-papo e também convidar vocês que estão acompanhando para acompanhar o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, o Instagram. A gente sempre posta notícias variadas sobre energias renováveis, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia. Então acompanhem aí nossas redes também. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Mirelle. Obrigado a todos que assistiram aí. E vamos solarizar, como diria o pessoal lá dos grupos fotovoltaicos. Isso mesmo.